Olá, meus amigos. Hoje temos aqui uma caminhada, sei lá, na montanha, né? E portanto vamos visitar aqui as ermitas da Serra d'Ossa. Portanto é um percurso que tem uns passadiços que têm um conjunto de escadas, que tem uma distância de 1,5 km e vai ser bem desafiante, mas vai ser muito interessante. Acompanhem aí e subscrevam o canal, ativem as notificações e deixem o vosso joinha. E o percurso começa exatamente agora e aqui. Vamos lá embora. Vejam isto, esta beleza, esta natureza aqui no meio do nada. O que é que estará aqui mais para a frente? Vamos lá. E aqui está o almoço. Podemos ir aqui buscar umas galinhas. Um alerta que gostava de colocar quem vier aqui é cuidado com os degraus, porque pode ser perigoso. Outra vez. Mas quem é que vai pôr uns degraus aqui no meio do sei lá do quê? Oh, com caraças. Julgo que estes passadiços foram inaugurados. Olha, figos. Quem gostar de figos, tem aqui figos. Uma figueira cheia de figos. Ainda são pequeninos, mas são muito bom. Julgo que estes passadiços foram inaugurados em 2021, se não estou em erro. E aqui temos uma coisa interessante que é abrir e voltar a fechar. Isso é que é importante. Temos que abrir e agora voltar a fechar. Sobre a corrida, o que é interessante nós falarmos aqui deste tipo de percursos é que, como veem, o percurso é muito instável e isso tem vantagens e desvantagens. As desvantagens é aquilo que começava a acontecer há bocadinho, que não viu o degrau e ia caindo. A grande vantagem disto é que isto é terra batida, portanto o piso é muito mais mole do que a estrada, né? Portanto tem muito menos impacto sobre as articulações, faz menos mal. No entanto, tem o problema de nós podermos cair, tem muitas pedras, temos de estar sempre muito atentos ao caminho e portanto é uma excelente alternativa para quem quer correr e não ter tanto impacto nas articulações. E além disso tem outra questão, que é, nós quando vamos na estrada, estamos sempre a usar as mesmas articulações porque não temos grandes flutuações da passada, portanto estamos sempre a fazer a mesma passada, a usar os mesmos músculos, as mesmas articulações. Aqui temos que andar para a esquerda, andar para a direita, temos que desviar-nos de um determinado objeto, de um determinado obstáculo e portanto acabamos por usar outro tipo de articulações e outro tipo de músculos que na corrida, na estrada não usamos. Outra questão também muito positiva aqui da trilha é nós estarmos aqui no meio da natureza, não estarmos no meio da poluição, dos carros, tudo o que nós encontramos nas grandes cidades. Depois também cuidado com aquilo que pisam, porque pode haver alguns dissabores depois mais tarde. Correr em trilhas também é complicado, porque exige muitas vezes alguma condição física que nós às vezes não temos, porque tem muitas subidas, depois tem descidas, às vezes são
corridas muito técnicas, portanto nós temos que ter muito cuidado sobre a forma como subimos e como descemos. No entanto, também tem a vantagem que nós não necessitamos de estar a correr continuamente, portanto corremos, depois na subida caminhamos, depois voltamos a correr, depois falamos com os outros corredores, há uma maior camaradagem que se calhar não é possível nas corridas de estrada e portanto é extremamente interessante este tipo de corrida porque é uma coisa que eu recomendo. Agora, eu não gosto de participar em corridas de trilha, por uma questão muito simples, porque me sujam os ténis todos. Eu não gosto de sujar os ténis, portanto, não gosto. Peço desculpa a quem é fã das trilhas. Portanto, este percurso foi inaugurado há pouco tempo e é agora uma moda que está aqui em Portugal, não sei se outros países é a mesma coisa, que é a moda dos passadiços, em que no meio de uma montanha, no meio de um sítio qualquer, completamente isolado, criarem um conjunto de caminhos que nos permitem andar no meio da natureza com alguma segurança. E isto é extremamente interessante, há vários sítios em Portugal que têm este tipo de percursos e depois é complicado também subir estas escadas todas. Segundo o que li alguns, este percurso de 1,5 km tem cerca de 300 escadas e portanto não é super difícil, mas também não é nada de também super fácil. Pronto, tem alguma dificuldade, mas não é nada de extraordinário. Pronto, outra questão que também devem ter em conta quando participam em provas de trilha é vocês conseguirem conhecer bem o percurso, estudar bem o percurso para saberem qual é que é aquela parte do percurso em que vocês têm que correr, ou devem correr, ou podem correr, ou conseguem correr, e aquela parte do percurso em que devem caminhar. Eu agora já estou na fase em que preciso caminhar porque a minha voz já está a ficar completamente ofegante e portanto vocês conseguem ver já a minha grande capacidade e condição física e não é de estranhar ser o corredor frustrado. E portanto é primordial vocês conhecerem bem o caminho, porque também há a questão de vocês se perderem. Muitas provas até têm assim, umas reuniões prévias a explicar quais é que são os principais pontos do percurso, até para perceberem quais é que são as grandes dificuldades, quais é que são os pontos de hidratação, os pontos de alimentação, quais é que são as regras da própria prova. Olhem só esta vista magnífica. Portanto, este passadiço está muito próximo de Évora, que fica mais ou menos no centro de Portugal, mais ou menos para a zona do Alentejo. Isto é numa cidade ou vila, não sei, chamada Redondo, aqui no Alentejo. E por acaso hoje, que é uma zona muito quente aqui no verão, e por acaso hoje não está assim tão quente, portanto, pelo menos aqui no meio desta vegetação toda até está bastante agradável e como vê consegue-se ter aqui paisagens fantásticas e pronto, e a vantagem deste tipo de passadiços é que depois tem aqui pontos de encontro, tem pontos de segurança, tem aqui bancos de jardim para nós nos conseguirmos parar um bocadinho para descansar. Isto não é nada de extraordinário em termos de dificuldade, mas é sempre mais uma altura em que nós fazemos algum desporto, em que caminhamos. Caminhar é também muito bom. Portanto, ali tem uma cruz, à partida será para não ir por ali. E portanto, está aqui, será que é por aqui?
Eu acho que não vi o percurso corretamente, portanto eu acho que já estou perdido. Isto parece ter aqui uma cruz, não sei bem o que é que isto quer dizer, mas vamos avançando. Sabemos mais ou menos onde estamos. E tem ali uma gruta. O que é que será que está ali naquela gruta? Espero que não saia nenhum urso. E vejam lá. Isto é uma gruta. Bem, mas estou a ver ali mais a continuação dos passadiços. Será que o percurso é por aqui? Vamos ver. Eu suponho que esta cruz quer dizer para nós não avançarmos por este caminho, mas não tenho a certeza, porque depois tem uma cruz e ali já não tem uma cruz, mas tem duas barras, uma laranja e outra vermelha. Eu devia saber isto, mas não sei. Não sei o que é que isto significa. Portanto, se houver alguém aí que esteja a ver o vídeo e que saiba exatamente o que é que quer dizer estes sinais da cruz e das duas barras, ponham aí nos comentários, que assim no próximo vídeo ou no próximo sítio em que eu vá que tenha este tipo de coisas eu já saberei o que é que isto quer dizer, mas suponho que a cruz deve ser para nós não avançarmos e as barras deve ser para nós avançarmos e sabermos qual é o caminho certo. Bem, então isto tem aqui umas grades, uma porta, muito giro. Então, vamos lá. Mais escadas. Eu acho que é por aqui o caminho. E acho que sim. Olhem só, estamos no meio da natureza. Isto tem aqui um conjunto de casas abandonadas que são muito interessantes. Isto. Espero não encontrar aqui nenhum bicho. Nada que. Então vamos avançar. Muito interessante isto. Até agora estou a gostar. Olha que giro. Tem ali uma porta. Mas a porta. A porta aparentemente não é deste. É a porta de madeira, mas aparentemente não é desta porta. Sei lá como quer dizer isto. Agora, cuidado com os degraus. Ali tem lá a tal cruz, deve ser para não ir. E aqui temos a descida para nós continuarmos o nosso percurso. Outra questão também a ter em conta quando participo em provas de trilha é ter em conta com o tipo de material que a própria organização pretende que seja usado. Há um conjunto de material obrigatório que vocês têm que cumprir, é a mochila, o telemóvel, a lanterna, e portanto vocês têm que cumprir com essas regras. Muitas vezes não conseguem participar se não levarem todo esse material que é necessário. Isso é tudo uma questão de segurança para os próprios corredores, e isso é essencial. Mesmo quando não é obrigatório, vocês devem ter aqueles mínimos de material que vos vai permitir fazer a prova sem grandes problemas. E aqui temos, não sei se isto é laranjas, o que é, mas parece laranja, uma laranjeira talvez. São uns pomares que têm aqui uns socalcos. Como isto é uma montanha, então tem aqui tem aqui estas árvores a este nível. Depois, como ali a montanha já está um bocadinho mais alta, já fazem um socalco novo que já tem outro tipo de árvores, e depois mais para a frente também tem outras, também para aproveitar
o desnível do terreno para fazer várias plantações, porque senão não dava para fazer, não é? E aqui agora tem umas escadas, deve ser por aqui o caminho. Portanto, e aquilo que eu estava a falar de terem árvores em vários níveis, isto aqui é chamada Horta da Levada, que é chamada aqui este local, que tem laranjeiras, tem nespereiras, e aqui temos mais um caminho, sei lá como é que eu vou passar por aqui, não é que eu seja muito grande, mas não é fácil passar por aqui. E tem aqui os passadiços, tudo feito com grande segurança. O objetivo é mesmo isto. Eu julgo que isto durante o inverno tem água e tem aqui uns riachos, só que no verão isto seca tudo e portanto não há água para ninguém. Mas é algo absolutamente deslumbrante nós estarmos aqui no meio da natureza a desfrutar do ambiente que nos tira todo aquele stress. E por isso é que as provas de trilha e o trail está a crescer tanto, porque se começa a perceber que a corrida em estrada é mais uma fonte de stress que nós temos do que uma fonte de bem-estar e de saúde. Não estou a dizer que correr na estrada não seja saudável, mas tem outro tipo de vantagens que a corrida em estrada não tem. Mas também tem desvantagens, né? Quer dizer, nós aqui muito facilmente torcemos um pé, caímos e depois lá se vai o treino durante vários meses. Podem não acreditar, mas isto cansa. Não é nada, porque eu também estou aqui a passear, né? É um passeio, é uma caminhada, mas quem for a correr aqui nestes percursos vai ter alguma dificuldade, porque vai ter que estar muito atento ao percurso. Tem um conjunto de pedras, tem tudo que pode provocar alguns problemas. Depois temos aqui uns amiguinhos que apareceram e que eu não sei quem são, mas eles andam aí a praticar o trail. Como já vamos com alguns minutos de caminhada, agora está na altura de repor os carboidratos. É um gel, meia hora, pá, e muita água, beber muita água, porque isto é muito importante, nós hidratarmos. O curioso é que aqui os nossos amiguinhos, a partir do momento em que nos encontraram, nunca mais nos largaram. Vamos arranjar uns nomes para eles. Este vai ser o Tobias e este vai ser o Bobby. Pode ser, Bobias e Tobi. E Bobby. Tobias e Bobby. Isso. Lá em cima é o final da nossa caminhada. É aquela igreja que lá está no alto da montanha. Sempre quer ver como é que eu vou conseguir subir isto. Vamos ver. O que é que será isto? Chamado um buraco. Tem água? Não sei. Aqui estamos no meio da natureza. Isto é muita natureza para aquilo que nós estamos habituados. Eu acho que já começo a perceber a lógica destas coisas. Tem aqui uma seta a dizer para nós irmos para a direita e aqui tem um caminho, mas tem uma cruz a dizer para nós não irmos. Acho que é este, porque aqui íamos para o convento de São Paulo, que também deve ser interessante ver, mas não é isto que eles dizem para nós fazermos, portanto não vamos fazer, não vamos estar a infringir as regras. E isso é importantíssimo numa prova de trail. Nós devemos cumprir todas as regras, porque nós às vezes queremos cortar caminho, queremos
passar por um sítio que nós nos apercebamos que o caminho é mais rápido para chegarmos onde queremos, mas primeiro podemos ser desclassificados por causa disso, e além disso também pode acontecer nós colocarmos em perigo e depois é um problema, depois coloca-nos nós em perigo e há as pessoas que nos têm que ir salvar ou socorrer. E portanto aqui temos o convento também de São Paulo, mas o curioso é ver estas casinhas aqui todas abandonadas, aqui feitas, tudo com estas pedras todas empilhadas umas em cima das outras. Era assim que isto funcionava no passado e supostamente é para ir para estas escadas. Vamos lá então. Lá está, os tais chocalcos em que nós podemos ter árvores aqui em baixo, depois temos um segundo socalco onde podemos ter novamente árvores e depois ali temos um terceiro onde podemos ter novamente árvores também. Isto é o que acontece, por exemplo, no Douro com as vinhas, em que apesar de estarmos no meio de uma montanha, fazem-se uns degraus de forma a que se consiga plantar as vinhas de uma forma mais fácil, porque senão estaria aqui uma inclinação como temos aqui à direita, e que não dá para colocar nada e portanto fazem estes degraus para conseguirem plantar mais árvores. E aqui temos a horta dos ermitas. Isto já vem desde 1397. Portanto, tem ali em cima lá o convento, portanto tinha aqui os padres e os ermitas, e seja lá o nome que dão a essas pessoas, e eles tratavam aqui das plantações. E aqui mais uns degraus. Vejam só a natureza, tão muito bonito mesmo. Agora, cuidado a descer porque pode ser perigoso. No trail, as descidas muitas vezes são mais perigosas do que as subidas, porque nós vamos mais lançados, vamos menos preocupados e acabamos por depois ter problemas. Também importante nestes percursos é nós termos aqui um conjunto de locais onde poderemos colocar o lixo e também com um formato e com os materiais que depois não são agressivos para a própria paisagem. Termos agora aqui um caixote de lixo amarelo ou vermelho ou qualquer coisa do género que depois criava assim uma coisa estranha aqui no meio da paisagem. E nas provas de trail não mandem nada para o chão, guardem as coisas para depois colocarem nos sítios de abastecimento, porque temos que cuidar do nosso ambiente. E agora aqui como é que eu passo? Isto realmente é muito... Tenho que baixar, cuidado com a cabeça. E agora? Aqui temos um riacho. Oi. Muito interessante. E agora aqui é que começam os problemas, porque isto tem escadas que mais acabam. Pá, se era para isto, não me tivessem convidado, assim não dá. Escadas e mais escadas, olha a natureza. Eu não sei se conseguem ver, ou neste caso ouvir, os passarinhos. Se calhar não, principalmente porque eu estou a falar por cima deles e não devia estar calado, para nós aproveitarmos o som da natureza. Mas olhem para isto. Isto é o som da natureza, mas eu estou a ver muitas escadas lá ao fundo, olhem para isto. Como vocês veem, aqui temos umas ruínas de uma casa. Estou a imaginar o que é que seria morar aqui numa casa no meio desta montanha. Vamos lá
então subir mais umas escadas, que isto não está fácil. Escadas e mais escadas e mais escadas. E o pior disto tudo é que quando chegar ao fim, temos que voltar para trás e fazer o mesmo percurso. Exatamente o mesmo percurso. E agora tem aqui à esquerda, à direita, e aqui não tem setas e portanto eu vou por este lado. Olhem para esta beleza. Aqui temos uma espécie de um miradouro, onde nós podemos apreciar toda a paisagem. E ali ao fundo já se vê, acho que o destino, espero eu, né? Não sei se isto. E os nossos amigos, o Tobias e o Bobby, vem aqui ter comigo, larguem-me, deslarguem-me. Eles, pá, mas eles estão sempre do lado da sombra, não sei se repararam, este também é um truque, pá, para os corredores, é porem sempre do lado da sombra. E é isto. Ai, ai. Pá, isto realmente são muitas escadas. Isto é muito bonito, pá, mas é assim, uma questão que eu gostava que tivesse em conta. Eu estou a fazer este vídeo há, se calhar há meia hora ou mais, se calhar, e o percurso é 1,5 km. Isto vai mostrar a dificuldade que há, por exemplo, nas provas de trail, em fazer às vezes provas bem curtas, mas que demoram horas e horas que mais acabam. Isto é um bom exemplo e eu acho que estamos a chegar ao fim. Estamos a chegar à meta. Aqui temos o Tobias e o Bobby, que não nos largam. Sempre na sombra. Olhem só. A natureza. Isto é fantástico. E isto é também uma forma de nós mostrarmos um pouco do que é Portugal, em alguns pontos. Portugal, que não é só aquelas zonas de Lisboa, o Porto, Coimbra, Algarve, também tem o Alentejo, que tem locais muito, muito interessantes. Bem, aqui eu vou só mesmo meter-me por caminhos que não devia entrar. Bem, isto é mesmo, porque subir se calhar não é assim tão difícil, descer é que vai ser bem complicado. E outra coisa interessante é que não estão ainda com o turismo massificado, e, portanto, vocês conseguem ter. Isto é uma fonte, não sei se é muito bom beber este tipo de água, mas pá, isto realmente é uma paisagem fantástica. Portanto, é isto, é uma forma também de explicar que existe mais além da corrida, mesmo dentro da corrida existe o trail, que é algo extremamente interessante e que está cada vez a ganhar mais adeptos, porque é um tipo de corrida muito diferente, não há tanta competitividade, claro que todos querem ganhar, todos querem melhorar, todos querem fazer bons resultados, mas uma fonte de 1688, extraordinário, não é? Mas é muito interessante porque vocês têm aqui no trail uma forma muito positiva
de ver as coisas e de treinar e de conseguir fazer desporto, ter uma vida mais saudável. E chegamos aqui ao fim e agora não me digam que isto está fechado. E agora depois de subir isto tudo não consigo ir lá dentro. É assim. Bem, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo, espero que isto tenha sido interessante. Espero não fazer um vídeo muito longo para não ficar muito aborrecido, mas realmente há muita coisa bonita que eu vos gostava de mostrar. Isto é difícil pela câmera mostrar tudo o que nós vimos aqui e portanto é mostrar-vos um pouquinho de Portugal para quem não conhece. Então agora subscrevam, ativem as notificações, tal, essas coisas todas. Até à próxima. Bons treinos.